Membros da CPI da telefonia realizam audiência pública em Novairão e Manacapuru e também fazem fiscalização em prestadoras de serviços no centro da cidade de Manaus. Ministra do Superior Tribunal de Justiça recebe na Assembleia a Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo. E na edição do Bom Dia de hoje você também vai ver. A audiência pública debate sobre os novos rumos da educação física nas escolas do Estado. Começa agora o programa Bom Dia, desta segunda-feira, dia 16 de setembro de 2013. Olá, seja bem-vindo você que acompanha ao vivo a programação da TV Ali. A CPI da telefonia começou a cumprir o cronograma de diligências no interior do estado. Novairão e Manacapuru foram os primeiros a receber a visita dos parlamentares. Em audiência pública, eles debateram com autoridades e a população os problemas enfrentados nas cidades nos sistemas de comunicação. Novairão está localizado a 180 quilômetros de Manaus e, de acordo com dados do IBGE, possui uma população de aproximadamente 15 mil habitantes. A cidade foi contemplada com serviço de telefonia móvel há pouco mais de 4 anos, mas, de acordo com Adailton Cerdeira, que reside no município há 35, o sistema nunca funcionou corretamente. A telefonia móvel aqui no município só funciona, só temos o sinal da Vivo, né? Que quase sempre está desmaiado. E a internet nem se fala. Via telefone a gente não consegue acessar a internet. Quando a gente precisa, a gente vai para a Lan House. Esta outra moradora reforça as dificuldades com o sistema. É meio difícil porque no momento, nós estamos sem telefone, né, na Vivo, e a internet ela é totalmente descartável, né? Ela tem e não tem, né, no mesmo tempo. E é assim, né? Nós vivemos nessa situação. Todas as reclamações contra o serviço, não só em Novairão, mas em grande parte das cidades do estado, chegaram à Assembleia Legislativa, o que impulsionou parlamentares da casa a criar uma comissão para apurar as informações sobre a qualidade dos serviços de telefonia celular, fixa e de internet. Os dados devem constar em um relatório que deverá ser apresentado no Congresso Nacional. A comissão da CPI da telefonia é formada pelos deputados Marcos Rota, que está como presidente, Orlando Cidade, vice-presidente, Adjunto Afonso, relator da telefonia móvel, Sidney Leite, relator da telefonia fixa e Marcelo Ramos, do serviço de internet. Um cronograma de visitas foi criado para apurar as denúncias e iniciar as investigações. A comissão da CPI da telefonia iniciou os trabalhos aqui pelo município de Novairão por conta do grande número de reclamações da população pela falta de sinal da operadora de telefonia móvel. Situação que não foi difícil de ser constatada. Isso porque o município está há pelo menos 48 horas sem o serviço. A legislação determina que os serviços tidos como essenciais não podem sofrer interrupção, dentre os quais nós incluímos a telefonia. Então é um absurdo o que está acontecendo no município. É bom que a CPI esteja aqui, é bom que a gente faça essa parceria com a Câmara Municipal de Novairão. Vamos conversar também com a prefeita, vamos ouvir os comerciantes, representantes de agências bancárias, do Ministério Público, do Poder Judiciário, a sociedade civil, os consumidores, para que a gente possa tirar do município de Novairão também elementos e subsídios que vão nortear os relatórios da CPI. A reunião contou com a presença da população, de vereadores e do presidente da Câmara, que expuseram os problemas enfrentados. Os serviços estão disponíveis, né, há bastante tempo. Já estamos vendo que é um péssimo serviço. Eu não consigo entender como é que o município fica isolado, não é, sem sinal, de repente fica. Isso é uma prova de que essas operadoras não têm respeito com a população. A telefonia celular é uma das mais caras do mundo e, infelizmente, ela é totalmente inoperante aqui no estado do Amazonas. Em Manacapuru, conhecida como Terra da Ciranda, a situação não é diferente. Ali no Maniquara é terrível, sabe? A gente tem que, eu, por exemplo, tenho o meu terreno lá dentro, mais ou menos 2 quilômetros por lá para dentro, aí eu tenho que vir aqui fora, né, para ligar. Quando eu ligo,
Quando eu estou falando, daí a ligação cai. A gente precisa comunicar, né? Até porque eu trabalho na área da saúde, às vezes eu ligo para algum lugar e é muito ruim. Às vezes acontece uma emergência, eu não tenho como ligar para cá, uma ambulância, alguma coisa assim, né? A população tomou conta da Casa Legislativa do município para participar da discussão. O deputado Sidney Leite afirmou que a presença dos moradores é essencial e que o problema de telefonia deve ser resolvido tanto nas zonas urbana e rural, quanto nas áreas indígenas. Grande parte da população do interior do nosso estado mora em comunidades rurais. E hoje, com o plano de universalização do sistema de comunicação, garante que aonde haja escola, onde haja posto de saúde, onde seja aldeia indígena, tem que ter telefone público. O deputado Marcelo Ramos, que é responsável por apurar denúncias contra o sistema de internet, destacou a importância do debate. Essa é uma etapa importante do trabalho da CPI, para que a gente possa, no passo seguinte, começar um trabalho mais técnico de enfrentamento dos problemas e apontamento de soluções. O presidente da Câmara da cidade, Wanderley Soares, ressaltou a satisfação em receber os parlamentares. Nós queremos louvar a iniciativa da Assembleia, recepcionar aqui os deputados, na pessoa do presidente da CPI, deputado Marco Rota, dizer que da nossa parte estamos felizes com esse trabalho da CPI de poder chegar aqui até o nosso município para ouvir os vereadores, ouvir as autoridades, ouvir as empresas, ouvir os usuários, enfim, a população de Manacapuru. A CPI deverá seguir nos próximos dias a mais 18 municípios. E os membros da CPI da Telefonia da Assembleia também realizaram uma fiscalização em 2 prestadoras de serviços localizadas no centro da cidade. A avaliação foi no atendimento ao cliente. Entre as irregularidades, demora, desrespeito ao atendimento preferencial e ausência de máquina automática para a emissão de senhas. Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito da Telefonia estiveram em estabelecimentos das operadoras Oi e Vivo. Eles conversaram com os consumidores para saber quais as principais reclamações quanto aos serviços prestados. Visitamos 2 postos das operadoras, um posto totalmente fora dos padrões recomendados, muita demora, muita insatisfação, muito tempo de permanência dentro das unidades. Tudo isso está sendo observado por mim e também pelos relatores, o deputado Marcelo Ramos e o deputado Adjuto Afonso, e vai constar, obviamente, do nosso relatório final, que vai apontar estas irregularidades e, mais do que isso, mostrar o grau de insatisfação das pessoas que pagam muito caro por um serviço e um serviço que está sendo ineficiente no momento. A dona de casa Inês de Oliveira Lima é cliente da operadora Vivo há mais de 5 anos e disse que está cansada com a falta de respeito com o consumidor. O serviço aqui é péssimo, né? Aliás, desde as ligações que a gente faz é péssimo, porque quando a gente está falando, a ligação cai, a gente tem que ligar de novo, ligar de novo e ligar de novo para conseguir uma ligação melhor, entendeu? A fatura não chega na nossa residência, tem que vir enfrentar uma fila dessa, né? Tem que vir enfrentar uma fila dessa, aí pega a fatura numa fila única e daqui sair para ir numa loteria pagar. Isso é uma falta de respeito com o consumidor. Para o cliente da Vivo, o autônomo Wilker da Silva, o descaso com o cliente é o principal motivo de insatisfação. Aqui todo mês eu tenho que vir aqui pegar minha conta, minha segunda via, porque não vai para minha casa, já pegar meus dados, tudinho, meu endereço, só que todo mês é isso. Aí eu pego a conta aqui e vou pagar na loteria, outra fila, aí não recebe aqui. Você vai na Amazônia Shopping, na loja da Amazônia, e manda para Dejalma, diz que lá não dão a segunda via. Então, todo mês eu estou pagando atrasado hoje. O deputado Adjuto Afonso destacou que as informações colhidas junto às pessoas servirão de base para a elaboração de um relatório. A gente viu na primeira loja a dificuldade, a reclamação das pessoas. Isso tudo vai ser tabulado para que no final, o nosso trabalho, num relatório final, a gente possa esboçar para a população e cobrar das concessionárias um serviço melhor. Eu acho que isso aí é o primeiro passo, é cobrar um serviço melhor, que a população não pode estar passando por isso. De acordo com o deputado Marcelo Ramos, o próximo passo da CPI da telefonia é avançar rumo ao interior do estado. Agora nós vamos começar as audiências no interior. A ideia é, nesse primeiro momento, fazer um diagnóstico do serviço. O atendimento ao público faz parte do serviço. Nós estamos vendo que há sérios problemas em algumas operadoras no atendimento ao público. Agora ouvir como isso está sendo feito no interior para, a partir daí, começar a parte mais técnica do trabalho. Depois de colher as informações sobre a qualidade do serviço e atendimento das principais operadoras de telefonia no estado, os membros da CPI irão elaborar um relatório e traçar um diagnóstico para dar andamento aos trabalhos da comissão.
A ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, recebeu a medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo, atendendo a proposta da deputada Conceição Sampaio. A cerimônia foi concorrida e reuniu autoridades de diversas esferas do Amazonas. A magistrada foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira no STJ, em 99. Parlamentares, membros do Poder Judiciário e Executivo compareceram ao Poder Legislativo Estadual para homenagear a ministra do Superior Tribunal de Justiça, Eliana Calmon, que recebeu a mais alta comenda da Casa, a Medalha de Mérito Legislativo Rui Araújo. A proposta apresentada pela deputada estadual Conceição Sampaio foi aprovada na sessão plenária na última quarta-feira. Eliana Calmon foi a primeira mulher a ocupar uma cadeira no Superior Tribunal de Justiça em 1999 e já ocupou diversos cargos, como de Corregedora Nacional de Justiça. Atualmente, é diretora-geral da Escola Nacional de Formação de Aperfeiçoamento de Magistrados, ministro Sálvio de Figueiredo. A ministra sentiu-se honrada ao receber o reconhecimento prestado pelo Poder Legislativo Estadual e afirmou que este é um incentivo para que ela ingresse na carreira política. Não resta dúvida que todas as vezes que há um reconhecimento do trabalho da gente, existe um incentivo para que nós tenhamos a necessidade de trabalhar mais no rumo que foi feito. Porque a minha grande descoberta como magistrada foi no momento em que eu exerci um cargo político, que foi de corregedora no Conselho Nacional de Justiça. Isto é que despertou a nação para a presença de uma magistrada que já é magistrada há 34 anos. Mas no trabalho isolado, no gabinete, só julgando, as pessoas nunca me descobriram. Só descobriram no momento que eu despontei no cargo de corregedora. A deputada Conceição Sampaio, autora da proposta, destaca a atuação pública da ministra e a importância da mulher frente a instituições democráticas do país. Eu acho que é o momento exato, até porque as próprias instituições brasileiras, elas estão sendo passado a limpo nesse momento. Então, a necessidade que nós temos de mostrar a boa justiça, ela pode ser feita através dos bons exemplos. Entendo que a ministra Eliana Calmon é esse bom exemplo. É só a gente analisar as decisões tomadas por ela que a gente vai perceber realmente que nós estamos diante de uma transformação social. A população, ela exige mudança, ela está indo às ruas e nós precisamos, através das nossas instituições, que neste momento representamos, devemos isso à população. Então, eu acho que é o momento exato. Eu tenho certeza que a ministra, para nós, em relação ao Amazonas, ela passa a também olhar o nosso estado de forma diferenciada. A desembargadora Socorro Guedes, que também prestigiou a homenagem, falou da importância da ministra na atuação do judiciário. A ministra Eliana Calmon é uma referência nacional, é um exemplo de uma mulher dinâmica, atuante, séria, que merece de todos nós o respeito. E esse reconhecimento pelo trabalho da ministra é para todos nós um motivo de grande alegria. Nesse momento em que o judiciário é passado a limpo, todas as instituições são passadas a limpo, nós vemos uma pessoa séria, digna como a ministra, para nós mulheres é uma referência e uma grande alegria. O vice-governador José Mello e a secretária de governo Rebeca Garcia também compareceram à Casa Legislativa para prestigiar o reconhecimento dado à ministra. É mais do que justa, a ministra Eliana Calmon é uma ministra que honra a toga que veste, tem tido posições que são posições nacionais, muito firmes, que nos seus julgamentos ela sempre prima pelo direito, mas também colocando uma pitada muito forte de sensibilidade que só a mulher tem. Portanto, é uma pessoa que honra a magistratura brasileira, nas altas cortes, já foi corregedora de justiça, já passou lá pelo Superior Tribunal Eleitoral. Portanto, o Amazonas se sente muito feliz, através dos seus representantes aqui nesta casa, de poder dar a ela esse título importante, fazendo a partir daqui nossa irmã, E com certeza teremos uma voz firme lá naquela alta corte em defesa do nosso querido Amazonas. Eu acho que ela é uma grande representante da mulher no judiciário brasileiro, então a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas está de parabéns quando escolhe a ministra Eliana Calmon para ser homenageada no dia de hoje. O presidente da Assembleia Legislativa, Josué Neto, que presidiu a sessão especial, ressaltou a trajetória exemplar da ministra no período de mudanças que vem atravessando o cenário político nacional. Primeiro que a ministra Eliana Calmon tem uma história de vida pública dentro do meio jurídico nacional muito importante,
que serve de exemplo não só para as autoridades jurídicas amazonenses, mas para todos, né? Para toda a justiça brasileira, no momento em que nosso país passa por mudanças em todos os setores. É um exemplo para os poderes executivos, para o legislativo, e o Amazonas, que tem um carinho enorme pela ministra Eliana Calmon, vem nesse dia de hoje, através de propositora da deputada Conceição Sampaio, homenagear esta pessoa que tem uma vida dedicada à justiça no Brasil. A Medalha do Mérito Legislativo Rui Araújo foi instituída por meio da Resolução Legislativa número 105, de 1º de maio de 1981, apresentado à Assembleia Legislativa pela deputada Socorro Dutra Lindoso. A comenda é devida a quem se destaca no meio político, jurídico e demais segmentos da sociedade amazonense. E vamos agora ver a previsão do tempo para hoje. E a previsão do tempo para hoje em Manaus é de sol entre nuvens. A temperatura mínima será de 25 e a máxima de 34 graus. Para o município de Manaquiri, a previsão é de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 34. A previsão para Nova Olinda do Norte é de céu nublado com pancadas de chuva. A temperatura mínima será de 23 e a máxima de 29 graus. E veja a seguir, Pastoral da Criança do Amazonas completa 30 anos e é homenageada na Assembleia Legislativa do Amazonas. Não saia daí, voltamos já. Em casa, no carro ou no trabalho, você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da rádio Alean. Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei, agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense. Assembleia Legislativa do Amazonas, cuidando da nossa gente. Estamos de volta com o programa Bom Dia. Pastoral da Criança do Amazonas completa 30 anos e é homenageada na Assembleia Legislativa do Amazonas. A iniciativa foi do deputado José Ricardo, pelos relevantes serviços que a instituição vem prestando à sociedade amazonense. O último censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, mostrou que o Amazonas possui mais de 290 mil crianças menores de 6 anos vivendo em estado de pobreza. Desse número, a Pastoral da Criança conseguiu atender cerca de 19 mil delas, o que representa 7% dessa população. Apesar dos trabalhos que a instituição vem desenvolvendo no Estado, a atual coordenadora da Pastoral da Criança afirma que, por ser um trabalho voluntário, a maioria dessas crianças vive em estado de pobreza e não podem ser atendidas. Atualmente, 3.100 pessoas trabalham voluntariamente na expectativa de ajudar na redução da mortalidade infantil. A maior dificuldade nossa hoje, a nível de Brasil e não só de Amazonas, é pessoas para esse serviço voluntário. Como eu acabei de falar, né, que é um trabalho voluntário e tem muitas ofertas de emprego. Os nossos líderes não deixam de fazer a pastoral da igreja, né, junto com a pastoral da criança, porque eles vão onde não vão ser pagos, né, e nós na pastoral da criança não tem, é um trabalho voluntário. Apesar do número reduzido de voluntários, 81% dos municípios amazonenses são assistidos pela Pastoral da Criança, pelo menos 42 cidades. Irmã Terezinha deve assumir a coordenação da pastoral a partir da próxima semana, mas explica que pretende trabalhar para aumentar o número de crianças sendo assistidas pela instituição. Na verdade, a questão geográfica do Amazonas também dificulta o trabalho da pastoral, é isso? Também dificulta muitíssimo, mas mesmo assim as líderes estão aí
pé firme, levando adiante a pastoral. Mas nós queremos que cresça mais, sobretudo em Manaus, o atendimento a crianças e famílias pobres. O trabalho que vem sendo realizado pela Pastoral da Criança é um trabalho gratificante, se deve reconhecer, sobretudo naquilo que é a ação de tantos voluntários e voluntárias que vão ao encontro dessas crianças em estado, em situação vulnerável, sobretudo sobre o risco, sobre o perigo de morte, né? E que é, de fato, a meta da Pastoral da Criança é acabar com a mortalidade infantil. Hoje, pelo menos 14 mil famílias e mais de 1.000 gestantes são acompanhadas mensalmente. Para reconhecer o trabalho desenvolvido pela Pastoral da Criança ao longo de 30 anos de atuação, o deputado pelo PT, José Ricardo, realizou uma sessão especial em comemoração ao aniversário da instituição. A Pastoral, com seu trabalho direto e a influência também para que o poder público pudesse implementar políticas de prevenção, de acompanhamento de gestantes, também das crianças, contribuiu para termos esse quadro bem melhor do que há mais de 30 anos atrás, né? Ou seja, mortalidade infantil, qualidade de vida, diminuição da pobreza. E a gente precisa homenagear um trabalho importante, como a Pastoral, homenagear as pessoas, né, que fazem esse trabalho acontecer. E é um exemplo para até o poder público. No Amazonas, a Pastoral da Criança também realiza trabalhos de alfabetização para jovens e adultos em alguns municípios. E a educação física, além de contribuir para a inclusão social, é fundamental para a saúde. E no período escolar, essa atividade é ainda mais importante. Para discutir avanços e deficiências na área, o presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite, convidou representantes de instituições de ensino para uma audiência pública que debateu novos rumos da especialidade nas escolas do Estado. A disciplina de educação física nas instituições de ensino é indispensável por se tratar de uma área do conhecimento humano ligada ao estudo de atividades de aperfeiçoamento, manutenção ou reabilitação da saúde do corpo e da mente. Além disso, é um instrumento de políticas públicas e de desenvolvimento da atividade desportiva. Pensando neste potencial, é que o presidente da Comissão de Educação da ALEAN, deputado Sidney Leite, propôs uma audiência pública na casa com representantes da rede de ensino do Estado. De acordo com o parlamentar, o objetivo do debate foi abordar as dificuldades que os profissionais da área têm por conta da infraestrutura de algumas instituições, além do incentivo à população para a prática esportiva. O nosso grande desafio hoje é que, com o mundo moderno e com as tecnologias, a expectativa de vida da população brasileira aumentou, como também da população amazonense. E nós, que temos essa preocupação não só com a saúde, mas também com a formação e a questão da educação, estamos puxando essa audiência, primeiro, para reavaliar a condição de trabalho e a formação e as condições de trabalho do profissional de educação física. A outra questão é que a gente possa também interagir com a comunidade e cada vez mais incentivar as pessoas à prática do esporte. Joniferson Vieira, vice-presidente do Conselho Regional de Educação Física, afirmou que os profissionais estão capacitados para atuar nas escolas, mas algumas dificuldades ainda impedem que o trabalho seja realizado com sucesso. Infraestrutura das escolas, o próprio conteúdo programático a ser trabalhado, uma reestruturação disso tudo que está sendo trabalhado, os projetos, a questão que está em voga aí a Olimpíada, a Copa do Mundo. Então, o que a educação física tem contribuído dentro desses aspectos para a educação física no Estado e na nossa região. É o que também afirma o diretor de Educação Física da Universidade Federal do Amazonas, Sidney Neto. A educação física hoje passa por uma transformação muito grande. Nós temos muitos assuntos a discutir sobre a educação física, em todos os sentidos, desde a sua implantação definitiva na escola, a formação profissional, a questão de equipamentos, a questão de materiais. O encontro também celebrou o Dia do Profissional de Educação Física, comemorado no dia 1º de setembro. Casos de família, a política no Brasil e memórias de Manaus. Esses são alguns dos temas relatados pela amazonense Liege Almeida Farias no livro Contos e Crônicas. A literatura foi lançada no hall da Assembleia Legislativa. Aos 60 anos de idade, a escritora Liege Farias reuniu mais de 100 textos entre contos e crônicas em uma só obra, que foram escritos a partir da segunda metade da década de 90, que levam o leitor a desfrutar de uma experiência forte e singular.
Liege Farias é formada em Letras pela Universidade Federal do Amazonas, casada com um médico ginecologista e mãe de 2 filhos. A escritora falou que motivou o primeiro texto escrito intitulado de Tributo a um Velho Jornaleiro. Eu era diretora administrativa da Clínica Santa Maria há muitos anos atrás e tinha o seu Erasmo que ele me entregava o jornal, o jornaleiro, o seu Erasmo, ele me entregava por 10 anos ele me entregou o jornal pela manhã, que eu trabalhava na recepção. Aí demorou 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, nada do seu Erasmo. E o seu Erasmo era um jornaleiro muito humilde, mas muito alegre, cantava velhas canções. Apareceu outro jornaleiro, eu perguntei pelo seu Erasmo. Ele me disse que ele havia falecido de um derrame cerebral e eu fiquei muito triste. Aí eu senti uma inspiração. Foi meu primeiro texto. A paixão pela literatura a fez trabalhar por muitos anos na biblioteca de uma escola estadual. E logo depois escreveu para jornais da cidade. Para amigos e familiares da escritora, o olhar perspicaz de Liege transforma em crônicas e contos literários as impressões do mundo à sua volta. A Liege, além de uma amiga muito querida, é uma escritora de mão cheia. Ela tem uma veia cômica muito grande que você consegue observar rapidamente nas primeiras linhas de qualquer texto dela. Os textos da Liege, eles traduzem realmente como ela vê a vida, como ela encara a vida, como ela vê a vida como mãe, como esposa, como tia, como profissional que ela já foi, como ela vê a vida também como brasileira que ela é. Escreve de um jeito arejado, gostoso. Tem a Mineirinha, eu sou protagonista deste livro, tem uns capítulos lá comigo. Enfim, é uma delícia de ler, uma escritora amazonense queridíssima e eu espero que seja o primeiro de muitos outros. A obra foi uma homenagem feita pelo filho da autora Rafael Farias, que ao longo de 2 anos escolheu os melhores textos. Para Rafael, Liege é surpreendente, pois a cada texto surgem novas emoções, além de tocar o íntimo de homens e mulheres, sem deixar, é claro, o humor de lado. Um fator muito interessante que a gente consegue encontrar nos textos dela é o humor. Ela fala tudo com uma linguagem muito descontraída e faz com que as pessoas que estão lendo, os leitores, se sintam muito à vontade durante a leitura. Então fica uma leitura bem divertida. Para quem não teve a oportunidade de participar do lançamento do livro Contos e Crônicas, pode ter acesso aos textos por meio do blog da autora, liegedealmeidafarias.blogspot.com.br. E o Bom Dia termina aqui. Você que ficou conosco até agora, muito obrigado pela sua audiência. Para sugestões de matéria, envie um e-mail para bomdia@aleam.gov.br. Para conferir a reprise desse e de outros programas da TV Assembleia, acesse o canal Aleam no YouTube. Continue com a nossa programação. Bom dia e até o próximo programa.